Veja bem, nesse vídeo eu vou falar sobre os primeiros acontecimentos, né, que vão marcar o primeiro reinado no Brasil. No vídeo anterior, eu terminei falando da Constituição de 1824, que foi outorgada pelo imperador em março desse ano, né, e que causou, assim, uma certa insatisfação por parte de alguns membros, alguns grupos da elite brasileira, mais exaltados, mais progressistas, né? E que se sentiram, assim, afetados por uma atitude que, como disseram alguns deles, foi uma quebra de acordo, né? Bem, então nós vamos ver que desses acontecimentos vai ocorrer no Nordeste do Brasil, quando vai se instalar, né, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é um movimento separatista. A intenção das lideranças era criar um novo estado no Nordeste brasileiro, né? Um estado onde seria instalada a República, né? E que seria um estado fora, né? Vamos dizer assim, fora politicamente do contexto brasileiro. Esse movimento, que começa em Pernambuco, ele se estende também a outras províncias nordestinas, como Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né? Pernambuco sempre se mostrou como, durante toda essa fase do Império, se mostrou como uma província rebelde, uma província que vai se opor às medidas governamentais, né? Uma província vista como uma província realmente contestatória, vamos dizer assim. Então, nós vamos ver o seguinte: além disso, Pernambuco foi até o século XVIII uma das principais províncias brasileiras no âmbito da economia, né? Se a gente vai lembrar aqui, por exemplo, que Pernambuco, durante muito tempo, foi o maior exportador de açúcar de cana no Brasil, né? Esses senhores latifundiários, donos de engenhos de cana no Pernambuco, ocupavam a zona da Mata do Sul, onde ali a produção era intensa, né? E a exportação também era bastante, vamos dizer assim, bastante considerável, né? Em volume, em preço, e isso realmente vai ser um fato importante e vai trazer Pernambuco para a cena política e econômica do Brasil. A partir do século XVIII, começa também a ser produzido em Pernambuco o algodão. E essa matéria-prima, ela vai ser utilizada e vai ser produzida também por um novo grupo econômico, também uma elite, que vai ocupar a zona da Mata do Norte. Esses senhores de fazendas de algodão, ao contrário dos senhores de engenho de açúcar, eles eram progressistas, apoiavam as novas ideias de caráter liberal, de caráter libertatório, né? E os senhores de engenho da Mata do Sul eram grupos mais conservadores, mais apoiadores da metrópole. Isso vai trazer um embate entre esses dois grupos que já haviam se defrontado na Revolução Pernambucana de 1817, né? E que agora também vão apoiar a formação desse novo estado no Nordeste brasileiro, que é a Confederação do Equador. Muito bem. Nós vamos ver, então, que esse movimento ele vai ter várias lideranças, mas o destaque nessa liderança vai ser Frei Caneca. Frei Caneca é um frei carmelita, né? Ele nasce em Recife, no ano de 1779, ou seja, 10 anos antes da Revolução Francesa e 3 anos depois da Revolução Americana. Ele foi ordenado frade carmelita, e a partir dessa ordenação, ele troca o seu sobrenome de batismo, que era Silva Rabelo, para Amor Divino, acrescenta o Caneca em homenagem ao seu pai, que era um pequeno manufatureiro de utensílios domésticos,
fabricava inclusive caneca, né? Frei Caneca era uma figura bem popular no Recife, né? Ele vem de uma família simples, humilde, mas ele era muito carismático, ele era muito inteligente, né? E ele vai fundar ali em Recife um jornal que vai ter uma grande tiragem, que é o Tifes Pernambucano, onde ele expunha suas ideias, ele fazia críticas, né, às atitudes mais conservadoras, mais autoritárias, né, que sempre vinham por parte do governo. Além disso, ele também foi professor. Ele lecionou retórica, filosofia e geometria por algum tempo. E é Frei Caneca quem vai assumir a liderança desse movimento, né? Ele já havia participado da Revolução Pernambucana de 1817, que fracassou. Ele vai ser preso, vai cumprir 4 anos de prisão na Bahia, então de maneira que ele só vai ser libertado no ano de 1821, né? Com a anulação do documento de 23, a Constituinte 23, e o fechamento da Assembleia, né, nós vamos ver que Caneca vai fazer severa oposição ao imperador e vai conseguir aí vários adeptos, vários grupos que vão compactuar com ele esse acontecimento, né? Mesmo durante o movimento da Confederação, nós vamos ver que várias divergências entre as lideranças políticas da época vão acontecer, né? Nós vamos ver que sempre, essas divergências sempre chegavam ao limite, né, do embate, do choque, né? Sempre que acontecia algum tipo de controvérsia, isso vinha a acontecer, né? Vamos ver ainda que esse algodão produzido na zona da Mata do Norte era grandemente exportado para a Inglaterra para abastecer as indústrias de tecidos à época da Revolução Industrial naquele país, né? Muito bem, vamos ver ainda que o movimento foi proclamado, foi iniciado no dia 2 de julho de 1824. Quando então é instalado um novo país, a Confederação do Equador. O governador da província de Pernambuco, ele era, o nome dele é Manuel de Carvalho Paz de Andrade, ele era opositor do imperador, né? E a nova nação deveria ser fixada, e a princípio ela vai ser fixada mesmo, à margem esquerda do Rio São Francisco, né? Foi criada ali também uma bandeira, a bandeira do novo país, que é uma bandeira que exibia um quadrado com uma cruz, né, bem ao centro, e onde se destacava as seguintes palavras: religião, independência, união e liberdade, né? E aí, durante a permanência desse movimento, que vai durar muito pouco tempo, o governador vai indicar um representante entre eles para ir aos Estados Unidos pedir o apoio daquele país, né? Mas nós vamos ver que as lideranças governamentais norte-americanas não vão dar nenhuma resposta, não vão se pronunciar, na verdade, vão ignorar totalmente o pedido. E aí, qual é a reação do governo brasileiro em relação a esse movimento? Chegou então a notícia ao Rio de Janeiro sobre a Confederação do Equador, o governo logo vai tomar providências para deter o movimento, né? Então, por ordem do imperador, foram suspensas todas as garantias constitucionais da província pernambucana, né? Temos ainda a ordenação, né? Ordenou-se que a comarca de São Francisco fosse retirada do território de Pernambuco, né? Pernambuco perdeu uma comarca de grande porte territorial, e ainda Dom Pedro vai determinar que navios de guerra, comandados então pelo almirante Cochrane, que estava aqui no Brasil desde as guerras de independência, né, onde ele também participa com seu exército, auxiliando as tropas brasileiras naqueles movimentos, naqueles embates. Então, ele ordena que esses navios de guerra bombardeassem casas, igrejas, prédios públicos em Recife. Muito bem. Nós vamos ver ainda que
ao sul da província, houve uma invasão por terra comandada por Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias, né? O fato é que, diante de todos esses ataques, né, a Confederação fracassou e, de fato, no dia 12 de setembro de 1824, Recife foi ocupada pelas forças governistas, né? O governador Paz de Andrade foi exilado para a Inglaterra. Frei Caneca fugiu para o Ceará, mas logo foi capturado. Volta a Recife, onde é condenado à forca, ele e mais 16 envolvidos no movimento, né? E nós vamos ver que a execução de Frei Caneca se transformou num grande problema para o governo brasileiro. Por quê? Como ele foi condenado ao enforcamento, foram chamados alguns carrascos para executarem o serviço, né? E 3 desses carrascos recusaram a enforcar Caneca, né? Havia uma certa superstição que enforcar padre trazia mau agouro, enfim, havia uma série de coisas, e também porque Caneca era muito popular no Recife, né? Caneca era uma pessoa carismática, né? Uma pessoa que se envolvia realmente com as questões populares, né? Defendia as causas dos mais oprimidos e, além disso, como editor do jornal Tifes Pernambucano, ele vai fazer severas críticas, né, ao governo de Dom Pedro I, pelo autoritarismo, pelo conservadorismo, pela quebra de acordos, enfim, né? E nesse jornal ele fazia uma defesa grande fazia uma defesa grande do liberalismo, desculpa. Então, nós vamos ver que, finalmente, no dia 13 de janeiro de 1825, chegou o dia da morte de Caneca, né? Nós vamos ver, então, que ele vai ser levado, ele foi retirado da cela por um capelão, levado até o patíbulo, onde ali 2 frades carmelitas, que nem ele, vão aguardá-lo. E no momento que ele sobe ao patíbulo, ele é vestido com todos os paramentos de padre carmelita, inclusive os paramentos que eram usados nas missas, né? Depois de vestido, ele terá despido. Os mesmos padres que o vestiram vai o despir, né? E ele vai ser despido e vai ficar apenas de calça e camisa, como um civil comum, uma pessoa civil comum, né? E nós vamos ver, então, que na ausência de carrascos para o enforcá-lo, quem vai fuzilá-lo, ele será fuzilado, é Francisco de Lima e Silva, que era o comandante, né, das tropas que estavam lá em Recife, tentando acalmar os ânimos. Muito bem. Nós vamos ver, então, que o fuzilamento de Caneca vai inaugurar o início da impopularidade do imperador, né? Essa atitude vai ser muito mal vista em todo, não só no Nordeste, mas em algumas outras regiões do Brasil, né? Dom Pedro será acusado de ser o mandante desse fuzilamento, né? É visto por muitos grupos como uma pessoa sem nenhum tipo de benevolência, né? Porque por várias vezes foi pedido a Dom Pedro que amenizasse a condenação de Caneca e ninguém foi atendido nesse contexto. A questão virou uma questão de tanto ressentimento que em 1972, quando se comemorou o sesquicentenário da independência do Brasil, um dos eventos programados para essa ocasião foi o translado do corpo dos restos mortais de Pedro I de Portugal para o Rio de Janeiro. Na verdade, isso vai acontecer, né? E aí o Centro Cultural de Pernambuco vai fazer uma petição e é apoiado pelo povo em geral, pernambucano, requisitando ao governo, né, que estava preparando esses eventos comemorativos, que o navio que trouxesse os restos mortais do imperador Pedro I não
aportassem no Porto de Recife, né? Eles não tinham nada para homenagear o imperador Pedro I em decorrência da sua atuação durante a Confederação do Equador. E isso realmente vai acontecer. O navio passa direto, né? Vai aportar, acho que primeiro só no Porto de Salvador. Muito bem. Outra questão importante que é para a gente também falar aqui é sobre o reconhecimento externo da independência do Brasil, né? Havia uma grande expectativa que a Inglaterra fizesse esse reconhecimento na medida em que o Brasil era o terceiro mercado de produtos ingleses, né, a nível mundial. Mas, entretanto, nós vamos ver que as primeiras regiões a reconhecerem essa independência foram dois reinos africanos, Benin e Lagos, que era, nessa época, os maiores negociadores e exportadores de escravos para o Brasil, juntamente com Angola, que também era um grande exportador, mas era colônia portuguesa, né? Então, vale lembrar que o comércio de escravos era altamente lucrativo, tanto para o traficante quanto para os comerciantes de escravos, né? O escravo era uma mercadoria muito cara, né? Havia inclusive uma diferença de preço entre homens e mulheres, os homens custavam mais caro. Havia também alguns momentos desse negócio, né, em que as crianças escravas, filhos de escravos, eram colocadas como brinde, fazia-se como se fosse uma promoção, né? Se o indivíduo comprasse um escravo adulto, poderia levar como brinde uma criança que era chamada de moleque de recado, né? Havia ainda essa situação, uma situação assim subhumana, né? Porque muitas crianças eram separadas de seus pais, muitas famílias eram desfeitas, esfaceladas, né? Quando chegavam aqui aos mercados brasileiros de escravos, de maneira que era uma violência muito grande, né? Nós vamos ver, então, que logo depois desses dois reinos africanos, o reconhecimento será feito também pelos Estados Unidos. Desde 1824, que os Estados Unidos demonstravam muito interesse em transformar o Brasil numa área de influência, né? E aí, em 1823, foi publicada a Doutrina Monroe, redigida pelo então presidente norte-americano James Monroe, né? E esse documento era um documento que vinha justificar a importância do continente americano se unir, né? Logicamente, sob a liderança dos Estados Unidos da América, né? E a frase que sintetiza esse documento é uma frase até famosa, né? Que é, aspas, a América para os americanos, fecha aspas. Os críticos a essa documentação, a essa postura norte-americana, costumam dizer que nas entrelinhas essa frase deveria ter a América para os norte-americanos e que os norte-americanos, né, o norte aí ficou embutido, ficou oculto. Portugal, para reconhecer a nossa independência, impôs uma série de dificuldades, né? Fez algumas exigências, e aí nós vamos ver que, na verdade, havia um interesse da parte das elites econômicas do Brasil que a Inglaterra logo oficializasse esse reconhecimento. Entretanto, a diplomacia inglesa se recusava a entrar em atrito com o Estado português. Eles são países aliados há muito tempo e não há nenhuma intenção por parte da Inglaterra de romper esse relacionamento ou, pelo menos, né, trazer algum atrito para afetar esse relacionamento diplomático Portugal-Inglaterra. Então, nós vamos ver que Portugal, a princípio, vai exigir que, para reconhecer a independência, essa exigência partiu mais do rei, Dom João VI, né? Para reconhecer a nossa independência, que fosse dado a ele, Dom João, o título de imperador, né? E que ele se comprometia que logo que recebesse o título, ele iria transferir imediatamente a seu filho Pedro. Na prática, a elite brasileira não aceita essa postura, essa determinação, né, essa exigência, porque, na verdade, o que ia significar isso?
ia significar que a independência do Brasil, ao invés de ser vista como uma conquista dos brasileiros, né, vai ser vista como uma concessão do rei português ao Brasil. Então, essa reivindicação portuguesa, ela foi afastada, né? Ela foi, vamos dizer assim, praticamente ignorada. Outra questão é a alta indenização, né? Uma indenização bem poupuda, que Portugal vai exigir que deveria ser paga pelo Brasil. Ora, os nossos cofres aqui, nesse momento, estão completamente esvaziados, né? Dom João, quando voltou a Portugal, lá em 1821, ele levou o Banco do Brasil com ele, né? Então, nós estamos zerados, não temos nada de dinheiro, vivendo aí às custas de fundos que eram promovidos, né? De empréstimos que vinham da Inglaterra, enfim. Até a família real estava passando por graves necessidades, né? Necessidades de coisas assim do dia a dia, né? E realmente nossos cofres não tinham nada. E aí nós vamos ver que a Inglaterra, para resolver a questão, até porque ela também tinha interesse em reatar as relações econômicas com o Brasil, né? Um mercado assim bastante importante do ponto de vista comercial, a Inglaterra vai se colocar como a pagadora dessa indenização. Então, ela vai pagar para o Brasil esse valor exigido pelo Estado português. Então, nós já começamos o país devendo aos bancos ingleses, né? E ao fazer, ao efetuar esse pagamento, né, imediatamente Portugal reconhece a nossa independência e logo em seguida a Inglaterra faz o mesmo, né? Depois que a Inglaterra reconhece a independência brasileira, outros países vão seguir esse exemplo. Então, temos aí o reconhecimento, depois da Inglaterra, da França, da Áustria, da Suécia, da Holanda, da Prússia e tantos outros. Tá certo? Então, eu peço a vocês que assistam, comentem, compartilhem e eu agradeço. Obrigada.